conduzir de forma organizada essa reunião, que todos possamos, assim, compreender o objetivo e, de bom grado, de coração disposto, acatar os seus conselhos. Somos gratos, Jeová, pelo privilégio da vida, o privilégio que nos dá de servir como anciãos e servos para cuidar das suas ovelhinhas e do prédio que leva o teu nome. Reconhecemos que muitas vezes falhamos, mas desejamos sempre fazer o que lhe agrada. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Primeiramente, queremos agradecer a todos os esforços que fizeram para se conectarem a essa reunião. Talvez alguns fizeram alguns ajustes na programação para poderem estar conectados aí. É elogiável o esforço demonstrado. A gente gostaria de agradecer, né, as duas congregações pela boa recepção que nos deram no dia da avaliação que fizemos, no último domingo, dia 22, né? Realmente fomos muito bem recebidos, né? Um belo café da manhã, um excelente almoço. Então, nossa equipe ali foi muito bem recebida e assim o trabalho pôde ser feito, né, da melhor forma. Essa avaliação que fazemos, né, o treinador de manutenção junto com sua equipe, é para passar, né, nós somos os olhos da organização, né, diante dos prédios, para que ela tenha, para ela ter uma programação, né, de como os prédios, as situações que os prédios que estão sendo usados, né. Então, fizemos essa avaliação durante todo o dia ali de domingo, né, uma boa parte da tarde, e essa reunião é para vermos a importância de todos nós, né, anciãos, servos, e também passar esse ponto de vista para os publicadores também, né? O ponto de vista de Jeová sobre a manutenção e a segurança ao realizar essas manutenções que fazemos nos salões do reino, né? Então, vamos focar nisso, né? Qual é o ponto de vista de Jeová? Será que o meu ponto de vista de Jeová, perdão, o meu ponto de vista sobre a manutenção e a segurança é o mesmo de Jeová, né? Então, vamos analisar alguns princípios bíblicos também. Queremos também elogiar, tá? Os dois corpos de ancião têm trabalhado muito bem para cuidar desse salão do reino, que está sendo muito bem usado aí na localidade. A gente notou que, no geral, o prédio está muito bem cuidado, tá? Vocês estão de parabéns aí os esforços que estão fazendo para manter esse prédio em bom estado. Para começar, nós gostaríamos de ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nós vamos usar esse princípio como base dessa reunião. Vamos ler juntos? 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Diz assim: Mas Jeová disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Como que podemos aplicar esse princípio no que diz respeito à manutenção do salão do reino? Bem, por sermos imperfeitos, nós nem sempre vamos conseguir ver as coisas da forma como Jeová vê, né? Mas Jeová nos ajuda a ter esse ponto de vista, né? O mesmo ponto de vista dele com respeito à manutenção e à segurança. Nessa reunião nós vamos ver 3 pontos. Nós vamos revisar o formulário DC96. Esse formulário, ele tem várias perguntas e alguns campos para colocarmos algumas pendências, né? O que os irmãos precisam dar atenção, principalmente, no que diz respeito à segurança. Então, vamos analisar aqui juntos, e esse formulário foi preenchido junto com a ajuda dos irmãos que estavam presentes no dia da avaliação, né? Tinham 3 anciãos de uma congregação e tinha um da outra, né? Então, esses irmãos, eles concordaram, né, da forma como foi preenchido esse documento, e os irmãos vão estar
a parte, né, do que foi apontado nesse documento. E esse documento ele vai ser enviado na caixa do e-mail JW das congregações. Então, todos vão ter acesso a esse formulário para, assim, se programarem, né, do que vai ser feito. Então, nessa reunião, nós vamos ver o ponto de vista de Jeová sobre o programa da manutenção, né, e sobre a segurança. Qual que é o ponto de vista de Jeová? Mas antes, vamos revisar, então, esse formulário DC 96. O Vanilton vai compartilhar para nós, para vermos alguns pontos, né, desse formulário, só para os irmãos estar a parte de alguns detalhes, né, que os irmãos vão precisar dar atenção nos dias à frente, né. Então, Tá conseguindo ver aí, Isaac? Sim, obrigado. Tudo bem. Então, o objetivo desse formulário é examinar a segurança das propriedades, né, que são usadas pelas congregações, verificar se as inspeções de segurança, né, o programa da manutenção, se está sendo cumprido, se os irmãos têm conseguido seguir o cronograma, né. Nessa avaliação, nós verificamos se tem alguma área que apresenta risco, principalmente questão de segurança, né. Abaixo, depois ali, descrição da propriedade, Vanilton, instalações, no ponto 2, nós vimos ali que não existem, né, nas instalações, áreas com problemas recorrentes, né? Então, os irmãos não têm nenhum problema recorrente no prédio. Nós vimos também que a condição geral da propriedade, né, das instalações, são boas, né? Como já falamos, os irmãos estão de parabéns aí por manterem o prédio em bom estado, né, bem cuidado. A propriedade também, ela está sendo muito bem usada, né, nas atividades teocráticas. São 2 congregações usam o prédio, né, certamente são realizadas outras atividades, saídas de campo, né, algumas reuniões. Então, é um prédio muito bem usado com atividades teocráticas, né. No ponto 5, programa de manutenção, nós vimos que algumas pendências que foram apontadas na última avaliação não foram sanadas, né. Tem essa pergunta que é feita aí, ó, todas as pendências resultantes da inspeção anterior foram resolvidas? Então, nós vimos que não, né? Só que foi apontado o motivo, né? Falta de recurso, né? E também ocorreu algumas trocas de coordenador, né? Da manutenção, da comissão, né? Então, por isso houve esse atraso em algumas manutenções, né? Então, no ponto 7, nós vimos que os irmãos estão treinando, né, os publicadores, né, locais para poder apoiar nesse programa, né. Os irmãos comentaram que estão usando publicadores, irmãs, para que elas também possam estar qualificadas para apoiar esse programa. Nós vimos que há necessidade também de mais treinamento, né? Por isso está sendo agendado, ou já foi agendado, né, a VTM, né, a visita de treinamento de manutenção, onde vários publicadores vão participar durante todo o dia, e assim receberão treinamento, né, na prática de como realizar algumas manutenções, né. Foi até separado alguns serviços que serão realizados no dia, né, e alguns grupos de irmãos vão pôr a mão na massa, ver na prática como eles podem fazer esses trabalhos, né. Vimos também que os responsáveis da manutenção, da instalação, participaram, né, dessa avaliação, concordaram, né, como foi dito, né, as observações feitas neste documento, né. Aí gostaríamos de apontar algumas pendências que nós encontramos lá no final, Vanilson, por gentileza. Nós alistamos algumas pendências aí que os irmãos vão precisar dar. Pessoal, o microfone, você tá... Eu não estou conseguindo ouvir o Isaac. Vocês estão ouvindo o Isaac?
Não, não dá pra ouvir, não. Pra mim, Tá mudo aqui Isaac, também. seu microfone acho que caiu. Seu microfone acho que caiu, Isaac. Falou alguma coisa? Eu não... O seu microfone caiu. Seu microfone caiu. Ah, tá. Não. Vamos deixar de mão um pouco esses Bluetooth, então. Ouvindo bem agora, né? Sim, ouvindo. Agora tá saindo. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, aqui está listado alguns itens que apontamos, que talvez uns é um ajuste ou outro que vai precisar fazer, né? Simples, que será sanado, né? Mas gostaríamos de apontar, por exemplo, o quarto item, que é o degrau, os degraus ali do palco, né? Estão sem fitas antiderrapantes, né? Eles são feitos com pedras, né? E ali há necessidade de pôr aquelas fitas antiderrapantes, né? Talvez alguém com um solado mais liso, né? Possa escorregar, pessoa de idade, né? Então, é providenciar, né, a instalação ali dessas fitas, né? O sétimo item, notamos que tem alguns fios expostos, onde tinha um portão eletrônico, né? Uma caixinha lá no cantinho, que está aberta e tem alguns fios expostos, né? Então, se aqueles fios estiverem energizados, né? Ou fechar a caixinha, isolar eles, ou retirar, né? Se vocês não forem usar no futuro, né? Se tiver alguma intenção, então, atentar aqueles fios ali que possa, talvez uma criança, se tiver energizado, né? Senão, não tem tanto risco, né? Mas, darem uma atenção ali naqueles fios, pois pode por risco a segurança, talvez, de crianças, né? O décimo item, nós vimos que algumas peças de azulejos ali no banheiro feminino estão se soltando, né? Só de olhar ali a gente vê que elas estão estufando, né? Da parede, né? Talvez não caia de imediato, né? Mas talvez alguém esbarrar ou forçar um pouquinho, pode ser que solte algumas peças. E sabemos que cerâmica, ela quando quebra, é cortante, né? Então pode causar algum acidente, né? O 14º item, nós vimos que o vaso sanitário, talvez, não sei se são os parafusos que estão frouxos, mas eles estão soltos, né? Se a gente mexe com ele, a gente vê que eles estão soltos. Talvez um aperto, né, nos parafusos. Então, é algo que envolve segurança, né? Às vezes alguém pode, em algum movimento, aquele vaso solta, né? E a gente sabe que o risco, a segurança é grande quando uma cerâmica daquela ela chega a quebrar, né? O 17º, nós vimos ali que os irmãos têm uma dispensa externa, né? Fora do salão, né? Ali do lado direito, no fundo, né? Os irmãos fizeram uma área, né? Fechada ali para guardar talvez resto de material, material de limpeza, ferramentas, algo do tipo. Então a gente vê que aquele cômodo ele não está no projeto, né? Se os irmãos acharem a necessidade de continuarem com aquele cômodo ali, aí teria que ver se consegue incluir ele no projeto, né? Atualizar o projeto para que ele conste, né, no projeto. Então, assim, esses são os que a gente viu que é alguma questão de segurança, alguma necessidade, tá? Os irmãos vão precisar dar atenção de imediato. Ao lado aqui, nós vimos, tem duas colunas com os quadrinhos, né? E como os irmãos puderam ver, todos estão ticados nos quadrinhos da esquerda, né? Então, toda despesa, trabalho para realizar essas tarefas, é os irmãos da congregação que vão organizarem os voluntários e as despesas, né, por conta das congregações. Se os irmãos não tiverem voluntários para alguma área, o treinador de manutenção, que é o nosso irmão Vanilton, ele pode providenciar irmãos capacitados, né, qualificados, para realizar algum trabalho que os irmãos não tenham mão de obra, né? E se algum trabalho estiver acima do teto de gasto que os irmãos estipularam, o treinador de manutenção, o irmão Vanilton, ele pode aprovar também, tá? Então, qualquer gasto acima
do teto que vocês programaram, aí tem que pedir para o treinador de manutenção, a aprovação deste custo, né? Por mais que os irmãos tenham o valor em caixa, mas há necessidade da aprovação do treinador de manutenção. Muito bem, irmãos. Então, esse é o formulário. A gente vai encaminhar para os irmãos no e-mail, né? Para todos terem ciência aí de alguns detalhes para dar atenção. E para programar essa manutenção, nós recomendamos o uso da planilha de planejamento de conserto. Essa planilha ela é essencial. Tá? Lá na área restrita do JW, lá em construção, né? Os irmãos têm acesso a essa planilha. Ela é bem dinâmica. Quando os irmãos colocam lá que os irmãos querem resolver um problema na pintura, ele já dá se aquele trabalho envolve risco, se há necessidade de preencher a DC 85, se precisa aprovação do TM, né, do treinador de manutenção. Então, essa planilha ajuda muito, tá? Então, faça uso dela, aí vocês conseguem se programarem melhor, né? O quanto custo, em qual prazo que vocês querem realizar aquela tarefa. Então, a planilha que é de grande ajuda, uma excelente ferramenta para usarem, tá? O próximo slide, irmãos, vai mostrar alguns comentários que pode refletir o ponto de vista humano sobre a manutenção. Vamos ver quais comentários são esses. Como o homem vê o programa de manutenção? Talvez você está programando algo, um trabalho para ser realizado, ou uma forma de trabalhar, né? Aí alguém tem a ideia, não, aqui na nossa região não funciona assim, não. Nós temos o nosso jeito de trabalhar. Ou talvez alguém pense, há coisas mais urgentes para cuidar. Isso aqui nós vamos cuidar outra hora, né? Vamos programar. Ou, quando quebrar, a gente conserta. Né? Talvez a gente está programando uma manutenção corretiva, né? Ou melhor, preventiva, e alguém pode ter esse pensamento, não, deixa aí, quando quebrar a gente conserta. Então, esses são os pensamentos, né, humanos, né? A forma, o ponto de vista humano com respeito ao programa de manutenção. Essa imagem traz até 2 imagens, né? O segundo plano, a expressão, né, escura, desleixado, e a da frente, uma expressão mais bonita, né? Mostrando assim, refletindo assim o ponto de vista de Jeová. E qual que é o ponto de vista de Jeová? O próximo slide mostra alguns princípios que mostram como Jeová vê o programa de manutenção. Vamos ler junto aí 2 Crônicas 24:4? Eu até gostaria de alguém puder contribuir com a leitura. Fica à vontade. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 4. Tailton, lê para nós, por gentileza. Diz assim: Depois, Jeoás teve o desejo de coração de restaurar a casa de Jeová. Obrigado, Dailton. Então, esse é o ponto de vista de Jeová sobre uma manutenção, né, um conserto. Será que nós estamos tendo também, assim como Jeoás, né, um coração disposto para com o programa de manutenção, né? Então, nós queremos também desenvolver esse ponto de vista, né? Ter o desejo de coração, né? O outro princípio é o que encontramos em Neemias 4:6. Vamos ler também, por gentileza? Neemias, capítulo 4, versículo 6. Quem gostaria de ler, por gentileza? Fernando, por favor. 4:6 ou 4:3? 4:6. Então continuamos a construir a muralha. Fechamos todas as brechas e a reconstruímos até a metade da sua altura. E o povo continuou a trabalhar com dedicação. Obrigado, Fernando.
Então, aqui encontramos outro princípio que mostra qual é o ponto de vista de Jeová sobre o programa de manutenção, né? Trabalhar com dedicação. Então, será que nós estamos também tendo o desejo de coração e dedicação ao realizar, né, os programas de manutenção do Salão do Reino? Então, precisamos desenvolver o ponto de vista de Jeová. Como fazemos isso? O próximo slide vai nos ajudar. O que fazer para ter o ponto de vista de Jeová? Tenha um compromisso pessoal com a manutenção do seu Salão do Reino. Será que nós estamos tendo esse compromisso pessoal? Será que em casa nós temos mais comprometimento com a manutenção de alguns detalhes do que no Salão do Reino? Então, precisamos avaliar, né? Qual que é o nosso, qual que está a inclinação do nosso coração, né? Então, precisamos desenvolver, né, esse compromisso com a manutenção do Salão do Reino. Use os irmãos e as irmãs que praticaram a VTM e outros que queiram apoiar. Então, os irmãos terão a VTM no mês que vem, se eu não me engano, dia 20, né? Dia 20 de julho, né? Teremos a VTM aí com as duas congregações. Então, os publicadores serão treinados. Então, use esses publicadores para realizar essas manutenções. Com certeza, eles ficarão muito felizes de ser usados e, certamente, os publicadores estão dispostos, né, a ajudar o corpo de ancião, junto com os servos, a manter o programa de manutenção em dias, né? E assim, deixando a casa de Jeová mais bela, né? Uma pergunta para os irmãos. O que esses princípios revelam sobre como Jeová encara a manutenção da casa que leva o seu nome? O que os irmãos diriam? Lemos aí dois princípios, né? Segundo as Crônicas 14:6 e Neemias 4:6, né? Como que esses princípios revelam sobre como Jeová encara a manutenção da casa que leva o nome dele? Como que Jeová encara? Dailton? Agora sim, né? Se a gente tem alguns princípios bíblicos, então está relacionado com a espiritualidade, né? Então, Jeová, ele encara como um serviço sagrado quando a gente mantém as coisas funcionando conforme é a maneira que ele nos ensina, né? Por meio da sua organização. Obrigado, Dailton. Então, o grau, a forma como encaramos a manutenção do Salão do Reino e a segurança ao realizar essas manutenções mostra o grau da nossa espiritualidade. Então, se a nossa espiritualidade ela está em alta, né, no melhor patamar, assim, como gostaríamos que esteja, nós estaremos, assim, levando em conta a segurança a sério e as manutenções em dias, né? Muito bem, irmãos. Só lembrando, quem é responsável pela manutenção não é só a comissão, né? Não é só a comissão de manutenção que é responsável, somente aqueles irmãos que fazem parte da comissão, não. São todos os publicadores da congregação. E a VTM, ela vai ser realizada para preparar os irmãos, os publicadores, para participarem nesses programas de manutenção. Tá? Então, use os irmãos, aqueles que, né, estejam dispostos a fazer, né? Muito bem. Vamos ver, então, agora sobre a segurança, né, mais especificamente segurança. Como que o homem vê e quais os princípios que Jeová nos mostra para realizar esse trabalho. Aí o irmão Magno vai conduzir aí para nós, por gentileza. Vamos dar atenção. Obrigado, Isaac. Aí todos agora escutam bem? Estão escutando bem? Então, como o irmão Isaac mencionou, né, outro aspecto que queremos cultivar a visão de Jeová é a segurança, né? E alguns conceitos que refletem a despreocupação com a segurança é bem complicado, porque não reflete aquilo
que Jeová espera de nós, né? Inclusive aqui a gente consegue ver nesse slide agora algumas coisas de como o homem vê. E o irmão Isaac, naquela hora, ele até deixou bem claro aí essa questão da imagem, né? O que a gente vê no fundo, a aparência, e o que a gente vê na frente. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho como que o homem vê. Então, a gente está diante de uma situação, precisamos fazer um serviço, e às vezes é uma coisa pequena. Então, a forma que o homem vê, muitas vezes, ele até diz assim, é rapidinho, rapidinho a gente faz. Então, essa é uma das maneiras que o homem vê. A outra também, uma maneira também humana de ver as coisas é acidentes simplesmente acontecem. Então, essa é outra situação que a gente entende aí de como o homem vê as coisas. E a terceira coisa que a gente vê aí no slide, os irmãos podem ver aí, não dá para esperar, o serviço é urgente. Então, aquela pressa e acaba passando por cima dos princípios, da orientação de Jeová. Então, esse slide mostra para nós, esse slide número 7, ele mostra para nós a forma que o homem vê, né? Os princípios aí, como o homem vê. Na verdade, o slide número 6, perdão. Então, mostra isso, né? Mas vamos aqui para o próximo, agora, a gente vai ver o ponto de vista de Jeová. O próximo slide vai nos mostrar, então, alguns princípios que mostram o ponto de vista de Jeová sobre a segurança. Aqui nós temos já o próximo slide. E a gente tem dois textos bíblicos aí que nos ajuda a ver o ponto de vista do Criador, o ponto de vista de Jeová. Aí a gente tem aí Salmo 31:8. Quem gostaria de ler esse texto para nós? Destaca bem aí o ponto de vista de Jeová. Salmo 31:8. Mateus, por favor, irmão Mateus. Salmos 31:8. Isso? Opa. Salmos 31:8, é isso? Isso mesmo. Certo. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas tu me colocaste no lugar seguro. Muito obrigado, Mateus. Então veja aí, né, o ponto aí, né? Mas tu me colocaste num lugar seguro. Então esse é um texto que mostra claramente aí o ponto de vista de Jeová. Aí nós temos aí Deuteronômio também 22:8. Da mesma forma, quem poderia nos ajudar com a leitura? Deuteronômio 22:8, por favor. Deuteronômio 22:8. Por favor, irmão Bruno, por favor, Bruno Santos. Diz assim: se você construir uma casa nova, também deve fazer um parapeito para o seu terraço, a fim de que a culpa de sangue não recaia sobre os da sua casa se alguém cair dele. Muito obrigado, irmão Bruno, também aí por ajudar com a leitura, né? Então a gente vê aí como Jeová vê. Naquele slide anterior a gente viu como o homem vê, agora como Jeová vê. Esses dois textos nos ajudam nesse aspecto. Com base neles, aqui nós temos duas perguntas bem interessantes, né? A primeira pergunta: o que esses princípios revelam sobre o ponto de vista de Jeová sobre a segurança? O que nós podemos destacar aí ao vermos textos como esse? Será que a gente consegue entender algum ponto aí? O que esses princípios revelam sobre o ponto de vista de Jeová sobre a segurança? Irmão Mateus, por favor. Então quer dizer que a gente não pode levar a segurança como algo fútil, né? Algo que a gente não vai colocar muita importância. Aí no segundo texto a gente vê, por exemplo, que é tão importante, né, que às vezes uma falha ali no que a gente planeja em algum tipo de obra que a gente está fazendo, até mesmo dentro do salão, pode dar algo errado, né? E a culpa vai cair sobre nós. Então nós devemos
focar bastante nessa questão da segurança, porque não é algo que a gente pode relevar. Muito obrigado, exatamente, irmão Mateus. Estou bem destacado aí, principalmente aí Deuteronômio 22:8, né? Essa é uma pergunta bem interessante. A segunda pergunta, como homens da dianteira, por que é importante ter o ponto de vista de Jeová? Então, como homens da dianteira, por que é importante ter o ponto de vista de Jeová? Por favor, Fernando. Então, é muito importante porque nós estamos lidando com vidas, né? É algo muito valioso para Jeová, né? São as ovelhas deles, né? Que fazem uso do salão e que também dão do seu tempo, da sua saúde para cuidar do salão do reino. Então, a gente tem que proteger bem essas ovelhas de Jeová, porque é um presente que Jeová Deus dá para ela, então a gente tem que zelar pela segurança da vida delas, né? Da saúde Exatamente. também, da saúde também. Exatamente. Desculpa, tá, Fernando? Te interromper. Obrigado, tá? A gente conseguiu entender aqui. Muito obrigado, tá? Então, aqui nós vimos essa diferença, né? De como o homem vê, de como o Criador vê. Mas é interessante que o próximo slide, ele vai nos dar dicas práticas de como mostrarmos que nos importamos com a segurança ao trabalhar no Salão do Reino. Então, veja bem, a gente está trabalhando lá no Salão do Reino. Então, o que a gente pode fazer para ter o ponto de vista do Criador? E aqui a gente pode destacar 3 coisas aqui importantes que vai nos ajudar nesse aspecto, a ter o ponto de vista de Jeová. O primeiro, conforme os irmãos veem aí, é ser um bom exemplo em palavras e ações. Então, é ser coerente, né? Ser um bom exemplo naquilo que a gente fala, a gente também faz. Então, se a gente fala que a gente tem todo o cuidado e a gente tem esse cuidado, a gente deve demonstrar em ações também. Assim a gente vai estar refletindo o ponto de vista de Jeová. A segunda situação é conhecer bem o formulário DC 82. Então, é muito importante que a gente faça essa leitura, tenha esse conhecimento, para que a gente realmente tenha e reflita o ponto de vista de Jeová. A terceira e última situação que nos mostra aqui o slide é certificar de que todos os serviços sejam feitos de forma segura. Então, a gente fala aí desde uma troca de lâmpada, enfim, qualquer serviço que a gente faça na casa de Jeová, é certificar que ele seja feito de forma segura. Então, aqui nós entendemos aqui 3 coisas importantes aqui do slide 6, 7 e 8. O ponto de vista do homem, como o homem vê. A gente vê o conceito de Jeová, o ponto de vista dele. E agora, dicas práticas de como nós podemos, então, mostrar que refletimos esse conceito de Jeová. Então, agradecemos os irmãos até aqui. E agora, o nosso irmão Vanilton Costa vai dar sequência. Ele vai falar do último slide e depois a conclusão. Essa última parte dessa reunião, irmãos, aqui fala sobre o documento DC 82. Esse documento é especial lá no capítulo 2, no parágrafo 13, destaca a importância do uso de dispositivos de bloqueios na parte elétrica do Salão do Reino. Por quê? Muitos acidentes têm acontecido principalmente na parte elétrica. Acidentes que têm levado alguns irmãos, infelizmente, até ao óbito. Então, por isso que nessa reunião é pedido para a gente, inclusive, mostrar um vídeo para os irmãos que mostram dispositivos de bloqueio. Aí, depois que a gente assistir esse vídeo, que vai nos dar algumas dicas de segurança com a questão da elétrica do Salão do Reino, aí nós vamos considerar mais alguns pontos. Então, vamos ver esse vídeo?
Acredito que esteja sem som. Ele tem áudio? Não saiu o áudio, né, irmãos? Deixa eu colocar ele aqui de novo. Pera aí, um minutinho. Me dê um joinha aí para ver se ele vai sair o áudio. Saiu não. Saiu o áudio ou não? Não saiu. Mano, ao invés de compartilhar a janela da Hum. transmissão, compartilhe a tela inteira. Que aí eu acredito que o áudio sai. Ah, legal. Obrigado pela dica. Nada que isso. Deixa eu parar aqui. Compartilhar a tela inteira. Isso, tela cheia. Ah, aqui, ó. Ecrã. Então, eu vou até jogar aqui para essa tela aqui. E agora eu coloquei a tela cheia. E agora, irmãos? Não. Não, pior que ainda não tá saindo, mano. Ô, Vanilton, tem uma opção para você selecionar também para compartilhar o áudio. Ela tá Então, marcada? tá marcado, eu olhei aqui. Isaac, você tem um vídeo aí? Você consegue transmitir a partir do seu computador, Isaac? Eu olhei daí, essa opção aqui tá marcado, tá? Deixa eu ver aqui, tá marcado, né? Deixa eu ver se o Isaac consegue transmitir aqui pra gente. Eu tô conectado só com o celular, Vanilton. Ah, tá bom. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Deixa eu tentar aqui. Janela. Eu vejo do quadro branco, então deve ter. Talvez, né? Princípios do LOTO. O som saiu agora, irmãos? Maximização. Parece que seu volume tá desligado. Tá ligado o volume seu? Tá, Ali do. tá Ah, ligado tá. aqui. Aham. O volume aqui também tá no alto. E deixa eu verificar aqui. Eu vou fazer o seguinte, mas deixa eu desligar aqui a segunda tela. Vamos ver, talvez seja isso. Só um minuto. Ah, Tá aí o som? Nada? Compartilha a tela pra gente ver se sai com compartilhamento. Tá, deixa eu vou compartilhar.
Tô compartilhando agora a tela inteira, irmãos. Opa, pera aí. Aqui, deixa... Saiu? Não. Se você quiser mandar para mim aqui para ver se eu consigo, mano, Mando sim. Vou te mandar pelo WhatsApp. manda aí. Tá. Então, de repente, se conseguir mandar no WhatsApp, com o WhatsApp web aberto, você vai estar dentro do navegador. E aí a caixinha fica marcada, porque quando você tenta geralmente compartilhar outro aplicativo, ele deixa desabilitada essa caixinha, né? Tipo, rodar o vídeo dentro do WhatsApp, entendeu? Ah, direto no navegador. Isso. Ah, tá, entendi. Enquanto isso, deixa eu mandando aqui já pro Fernando, vai que... A minha tela ainda está sendo compartilhada? Acho que não, né, irmãos? Já interrompi? Não, não. Não. Tá. Já tô te enviando aí o vídeo, tá? Eu vou... Aí daí, ele tem que carregar aqui primeiro no WhatsApp, senão eu não consigo executar ele também no navegador. Fernando, conhece algum TI aí bom aí que consegue compartilhar um vídeo com áudio? Eu já ia falar isso pra você. Recebeu aí, Fernando? Sério. Tô vendo minha tela? Sim, a tela sim. Só áudio que não. Pra mim aqui tá sem áudio também. Saiu sem áudio? Não dá para rodar o áudio à parte? Faz o seguinte, irmãos, eu vou então tentar fazer um resumo aqui do vídeo, aí depois eu passo esse vídeo pelo WhatsApp, é um vídeo bem simples. Pode ser, Isaac? Irmãos, esse vídeo, ele ia mostrar um dispositivo de bloqueio de segurança, que é um cadeado vermelho que a gente coloca geralmente lá no padrão, quando a gente vai fazer algum serviço de elétrica no Salão do Reino,
ou um dispositivo que você bloqueia o disjuntor. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for fazer um serviço de elétrica dentro do Salão do Reino, a gente não pode, está proibido fazer qualquer serviço de elétrica com energizado, com o sistema energizado. Ou a gente vai desligar o disjuntor geral do Salão do Reino, ou o disjuntor lá do padrão. E não basta só ele estar desligado, tem que ter esse dispositivo de bloqueio, que daí a gente vai lá, parafusar ele, coloca um cadeado, e esse cadeado vai ficar com a gente que está fazendo o serviço. Então, esse era o que ia mostrar ali no vídeo. Inclusive, esse vídeo também ia mostrar até uma questão ali de um acidente que acontece. Porque muitas vezes a gente coloca uma pessoa lá de vigia, enquanto outro irmão está fazendo serviço na elétrica. Mas às vezes aquele irmão que está de vigia, ele sai às vezes para tomar um copo d'água. Vem outra pessoa, chega ali, vê o sistema desenergizado ou a lâmpada desligada e já vai lá e liga o disjuntor. É onde acontecem os acidentes, né? Então esse vídeo tem até uma encenação que mostra exatamente isso. Então a partir de agora, irmãos, toda vez que a gente for trabalhar com elétrica dentro do Salão do Reino, tem que ser com o sistema desligado, não pode ligar mais. Deixa eu só voltar aqui no meu esboço que eu fechei tudo aqui, só um minutinho, irmãos. E aí, irmãos, mais detalhes sobre como fazer esse bloqueio tem lá no documento DC 82, lá no parágrafo 13. Então, DC 82, parágrafo 13. Então, ali cita os detalhes de passo a passo como a gente deve fazer. Lembrando que esse é um serviço de risco. Então, qualquer serviço de elétrica que precise fazer a manutenção, aí vai ter que ser enviado uma DC 85 para o treinador de manutenção aprovar. Serviços como uma troca de lâmpada, coisa simples assim, não precisa enviar. Mas qualquer outro serviço mais específico, vamos puxar mais um ponto de elétrica, vamos ligar mais um ar-condicionado. Então, qualquer desses serviços, aí tem que ser preenchido uma DC 85, tá bom, irmãos? Aí depois eu envio esse vídeo para os irmãos para poderem assistir com eles. Aí aqui fazer uma pergunta depois de assistir o vídeo, que eu também vou tentar resumir aqui para os irmãos. Ali no vídeo mostra um acidente envolvendo uma questão de lâmpada. Então, ali até pergunto, o que poderia ter sido feito diferente? Era justamente ter usado o dispositivo de bloqueio. Ou seja, se a gente, com o documento em mãos, o DC-82, a gente não vai correr esses riscos desnecessários. Então, a Organização de Jeová está pedindo para a gente agora tomar esse cuidado específico com a questão de elétrica para evitar acidentes. E lembre-se de um detalhe, irmãos. A meta da organização não é diminuir os acidentes. A meta é acidente zero, é não ter nenhum acidente. Tanto é que, a partir de agora, quando a gente tiver um quase acidente, já tem um formulário para preencher e é enviado para a Betel, né? Quase acidente. Imagina que o irmão está fazendo um serviço lá na escada, aí a escada escorrega. Aí o irmão estava ali próximo, ele consegue segurar, o irmão não caiu, deu tempo de segurar. Então, isso é um quase acidente. Então, a partir de agora, até um quase acidente tem que ser registrado. O objetivo não é encontrar culpados, mas a organização melhorar processos para que um acidente não ocorra no futuro. Sem dúvida, irmãos, vale a pena todo o esforço para ter o ponto de vista de Jeová sobre a manutenção do Salão do Reino. Dessa maneira, os nossos locais darão honra a Jeová por serem bem cuidados e seguros. E nós poderíamos comparar o nosso Salão do Reino até como um publicador. Nosso Salão do Reino é como um publicador, que ele está ali 24 horas por dia dando testemunho. Qualquer hora que passar uma pessoa ali na rua, que ele olhar para o salão, que o salão estiver bem cuidado, com a pintura em dia, bonito, ele está ali, ó,
em pé, dando testemunho aí no bairro para todos que passam ali. Então, encarem o Salão do Reino também como um publicador. E ele é, né, um publicador muito zeloso, então a gente merece dar uma atenção especial. E a gente tem só elogios para os irmãos têm cuidado muito bem. Esses detalhes que os irmãos comentaram são apenas detalhes. Essa visita que a gente faz é justamente para encontrar esses detalhes. Isso não significa que os irmãos não estão fazendo um bom trabalho, não é nada disso. Os irmãos estão de parabéns, o relatório a gente vai enviar para Betel que os irmãos estão super bem, fazendo a boa manutenção. Então, são apenas alguns detalhes mesmo que a gente precisa se verificar. Então, irmãos, assim nós concluímos essa reunião com os anciãos e servos ministeriais. Nós queremos agradecer aos irmãos por terem feito esforços, né, nesse dia tão frio aí, mas agradeço, irmãos, por terem tirado esse tempinho, por estarem aqui junto conosco, tá bom? E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, qualquer dúvida que tiver com a manutenção. A gente pode organizar outras visitas, fazer alguma atividade com os irmãos. A gente está aqui para ajudar. Os irmãos têm o meu contato, podem ligar, o Isaac, o Magno, o Johnny. Então, todos nós queremos trabalhar junto com os irmãos. E se tiver alguma manutenção que os irmãos forem fazer, quiserem convidar a gente vai ser um prazer também participar junto com vocês, tá bom? Então, a gente vai encerrar essa reunião com uma oração. Aí, depois da oração, se os irmãos quiserem fazer algumas perguntas, tirarem algumas dúvidas, fique à vontade. Isaac, a oração final ficou com... Magno? Magno. Por favor, Magno. Soberano Altíssimo, nosso bom Deus, nosso Pai Jeová, queremos muito agradecer ao Senhor por todo o cuidado e proteção que o Senhor tem dado a nós nesses últimos dias. Também agora queremos agradecer por essas instruções maravilhosas, por trabalhar juntos com irmãos tão amorosos, tão prontos como os irmãos. Somos muito gratos por tudo isso. E por favor, Senhor Jeová, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê um coração pleno, um coração sábio, para colocar em prática essas instruções, principalmente levando em conta a questão da segurança. O Senhor abençoe os anciãos da congregação, todos os servos ministeriais, os irmãos empenhados em fazer essa melhoria sempre, e em tomar todos os cuidados que a organização tem nos colocado à disposição. Sabemos também que não merecemos nada, sabemos que falhamos, erramos, por isso aproveitamos esse momento também para pedir perdão pelos nossos pecados e falhas. E tudo que pedimos, tudo que agradecemos, em nome do maior homem que já viveu, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Até mais, amigos. Até mais, Silas. Obrigado aí. Valeu, mano. Obrigado. Posso compartilhar esse vídeo com os irmãos, então, né? Com servos e anciãos, né? Pode sim, ele é um vídeo só instrutivo aí, pode ficar tranquilo, pode compartilhar aí. Aí, só dar instrução para os irmãos, que depois que eles assistirem, aí que eles excluam o vídeo, tá bom? Tem um vídeo só para manutenção, beleza? Tá bom. Ok. Obrigado, meus irmãos. Até mais, Dailton. Valeu, até mais. Boa noite. Valeu, Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, Obrigado. abraço. Tchau.